E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Antes de iniciar esse vídeo, curte, compartilha, se inscreva e ative as notificações. O tema de hoje do vídeo, a gente vai falar da direita verdadeira e do maior erro que ela já cometeu, ao meu ver, até o momento, desde que o governo do Jair Bolsonaro foi eleito em 2019, que começou seu governo em 2019. A gente precisa contextualizar tudo o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo e voltar para o final do ano passado, em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal começou toda aquela análise se seria ou não possível a prisão após segunda instância. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, sobre o meu posicionamento em relação à prisão em segunda instância. Mas, por enquanto, para a gente poder tratar desse tema específico, a gente só precisa contextualizar o que estava acontecendo. E naquele momento, parcelas de influenciadores e de juristas em movimentos também, começaram a organizar manifestações em todo o Brasil para tentar pressionar o Supremo Tribunal Federal, demonstrando que toda a sociedade brasileira clamava pela prisão após segunda instância, para acabar com essa situação de impunidade que existe no Brasil, que tem que se aguardar o processo transitar em julgado para poder começar a cumprir a pena. Bom, quando começou então toda essa movimentação em relação à prisão após segunda instância, também estava ocorrendo alguma coisa, uma série de movimentações e de protestos no Chile. A América Latina estava passando por um processo muito complicado, haviam manifestações em alguns outros países, mas principalmente no Chile. E essa ala da direita verdadeira, chamada direita verdadeira, ela tentou esvaziar todas essas manifestações aqui no Brasil a favor da prisão em segunda instância, sobre o argumento de que a esquerda mundial, e principalmente na América Latina, estava incitando essas manifestações no Chile, e que essa manifestação, na verdade, era uma jogada da esquerda para que se desestabilizasse o Brasil e que isso viesse a causar o impeachment do Jair Bolsonaro, porque ia trazer uma calamidade dentro da sociedade, e isso ia trazer um prejuízo muito grande, e que isso era um plano maquiavélico da esquerda para poder tomar o poder, para poder tirar o Jair Bolsonaro da presidência. Bom, o resultado foi que essas manifestações, apesar de serem grandes, elas não tiveram adesão suficiente, não conseguiram colocar uma pressão muito grande no Supremo Tribunal Federal, e acabou que o Supremo Tribunal Federal, então, retrocedeu muito e acabou com a prisão em segunda instância. Agora a gente precisa esperar o trânsito em julgado para que o preso possa começar, então, a cumprir sua pena. Bom, passou alguns dias, algumas semanas, na verdade, se não me engano, 2 semanas depois, esse mesmo grupo da direita verdadeira, começou a organizar manifestações em todo o Brasil para tentar o impeachment do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Quando eu vi isso no ano passado, eu comecei a analisar e eu vi que as mesmas pessoas que fizeram vídeos contra essas manifestações, contra a prisão em segunda instância, eram as mesmas pessoas que agora estavam tentando fazer essas manifestações a favor do impeachment do ministro Gilmar Mendes. E eu achei muito estranho, que eu falei assim, olha, só tem 2 semanas desde que aconteceu tudo isso, aconteceu toda essa situação. Quer dizer então que em 2 semanas todo o cenário da América Latina mudou? Quer dizer então que agora não tem mais perigo da esquerda tentar colocar o país de cabeça para baixo e fazer grandes manifestações dentro do Brasil? Então agora já é seguro fazer essas manifestações? Então eu comecei a me fazer essas perguntas e eu vi que tinha uma hipocrisia muito grande em relação a esse discurso. Inclusive eu lembro muito bem que um dos influenciadores, que tem um canal muito grande, inclusive no YouTube, que chama Bernardo Kister, vocês devem conhecer, e ele disse que no primeiro momento, quando tinham as manifestações para prisão em segunda instância, que era muito perigoso, que não podia fazer isso, que era toda uma movimentação da esquerda, e depois ele estava lá chamando todo mundo para poder participar então dessas manifestações pelo impeachment do Gilmar Mendes.
Então, a moral da história em relação a isso, qual que é? É que, na verdade, todo esse discurso ele não era verdade, era um discurso mentiroso, não tinha esse perigo da esquerda causar um caos social. Eles simplesmente não aderiram porque eles não eram a favor daquela pauta naquele momento, porque não era do interesse de algumas alas de dentro do governo apoiar a prisão em segunda instância naquele momento. E esse foi o maior erro da esquerda dita verdadeira, ou melhor, da direita dita verdadeira, porque o impacto disso para a sociedade brasileira ele foi muito grande. Porque com essa adesão fraca nas manifestações, não foi possível fazer uma pressão muito grande dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente sabia que era apenas um voto que iria determinar a questão da prisão, se possível a prisão em segunda instância ou não, que era o voto da ministra Rosa Weber. Não quer dizer que se tivesse uma pressão maior o resultado seria diferente, mas seria pelo menos coerente com toda a história, com todo o histórico dessas pessoas de defender a moralidade e defender uma justiça mais rígida dentro do Brasil, de terem feito essa pressão e não fizeram. Tanto foi hipócrita e foi um erro essa estratégia que 2 semanas depois eles já estavam organizando manifestações por todo o Brasil pelo impeachment do ministro Gilmar Mendes. E o que eu quero dizer com isso, que eu quero que todo mundo preste muita atenção, que reflita sobre isso, é que essas pessoas, talvez você hoje que esteja aqui me escutando, você seja uma dessas pessoas que é uma pessoa apoiadora do governo do Jair Bolsonaro hoje, e você é um apoiador ferrenho, você não aceita crítica, você não aceita que sejam apontados erros dentro do governo, você acha que você tem que apoiar o governo acima de tudo, e talvez você não perceba, e essas pessoas que hoje são a direita verdadeira não percebem, que na verdade elas estão causando um mal muito grande para o nosso país e estão causando um mal muito grande para o governo, para o próprio presidente. Porque existe muitos méritos nesse novo governo, isso não tem dúvidas, mas também existe muitos erros, esses erros precisam ser apontados para que a gente tome um rumo diferente. Só que essas pessoas elas não entendem dessa forma, elas acham que se elas apontarem erros, elas vão estar enfraquecendo o governo, sendo que na verdade é exatamente o oposto. Ao endossar toda e qualquer medida do governo, isso sim faz com que o governo fique enfraquecido. E essas pessoas não estão percebendo isso. E o que eu identifico aqui no Brasil há muito tempo, já é uma questão patológica, já desde a era de Vargas, o Brasil ele tem essa patologia, essa necessidade de sempre ter um político a ser idolatrado. Foi assim com Vargas, foi assim com Lula, está sendo assim agora com uma ala em relação ao Bolsonaro, e esse é um sintoma muito grave e a gente precisa combater isso. Eu já disse outras vezes aqui no canal que o intuito desse canal é reflexão crítica. A gente não está aqui para poder ficar pregando para convertido, eu não estou aqui para poder ficar falando para você que é de direita mil maravilhas e que tudo está certo e que não tem nenhum tipo de erro, não tem nada a ser criticado. Também não estou aqui para poder ficar falando para quem é de esquerda e ficar apontando defeitos apenas para o pessoal da esquerda ou então ficar elogiando apenas o pessoal da esquerda. Eu quero que você, seja de direita ou seja de direita, que esteja escutando meus vídeos, tenha reflexão crítica, que consiga analisar os fatos sem aquela paixão, sem aquela idolatria pela sua ideologia, seja ela de direita, seja ela de esquerda. Tudo bem? Então eu quero que você me diga aí nos comentários o que você acha de tudo isso, se vocês concordam com essa análise e principalmente se você conhece alguém que é fanático, seja pela direita, seja pela esquerda, mostre esse vídeo para ela, mande esse vídeo para ela e peça para ela ver e ela analisar, e talvez ela vai pensar a situação política do país com os outros olhos, sem aquela necessidade de defesa acima de todo custo daquelas ideias que ela tem. Tudo bem? Então eu vejo vocês em breve, provavelmente amanhã vai ter aqui mais um vídeo no canal. Eu pretendo postar sempre por volta aí de 11 horas da manhã e 1 hora da tarde. Acho que é um horário bacana, que o pessoal geralmente nesse horário está almoçando, então vai conseguir acompanhar os vídeos do canal. E, se possível, se minha vida permitir,
eu pretendo fazer aí pelo menos um vídeo por semana, um vídeo por dia, tudo bem? Então eu vejo vocês em breve, um abraço e até mais.